Boa noite. Boa noite, Padre José Eduardo, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem? Como vai, Tudo André? bem? É uma alegria para nós recebê-lo aqui neste projeto que é a Escola do Matrimônio, este, esta série de aulas, né, de formações para aqueles que querem conhecer, querem se aprofundar no bastante tempo, há pouco tempo, e temos muitos solteiros também entre os alunos que estão conhecendo, estão se formando para o matrimônio. E hoje temos essa alegria de tê-lo conosco. Todos nós sabemos aí como o seu trabalho em favor das famílias, do matrimônio é um trabalho importante. Mas eu queria pedir que o senhor começasse com a gente rezando, pode ser? Pode ser. Aqui tá dando umas travadinhas. Eu não sei se é a minha conexão ou é a sua conexão. Eu vou tentar trocar a conexão, que eu tenho duas aqui. Um minutinho. Bom, fiz uma troca de conexão, vamos ver se melhora. Muito bem. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. São José. Rogai por nós. Oremos, inspirar, Senhor, as nossas ações e ajudar-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor, Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Padre José Eduardo também, aqueles que nos acompanham. Hoje a gente se propõe a falar sobre a família como um ambiente do avivamento. E quando olhamos para as famílias de hoje em dia, não é bem isso que a gente vê. Às vezes não é nada disso que a gente vê, de fato. Então a gente queria começar com o senhor aí neste bate-papo sobre que é uma formação, você que está em casa, pegue papel, caneta, acompanha, toma nota, né, para poder também rever o que tá ouvindo, né, não ficar só perdido, né, para poder estudar, voltar. Mas a gente queria começar com o senhor perguntando aí, né, nesse contexto da família como avivamento, o que é, Padre Eduardo, a família no projeto de Deus? Uhum. Bom, a gente precisa entender que a noção original de família sofreu uma profunda alteração histórica, especialmente a partir do século XVIII. A tal ponto que, quando nós falamos em família hoje, nós mal conseguimos compreender o que a palavra família evocava nas gerações passadas. Eu dou um primeiro exemplo. A palavra oikos é a palavra casa em grego. Mas oikos, no princípio, significava simplesmente quarto. Depois, oikos passou a significar também a aglomeração dos quartos, porque, veja, a noção de uma casa na antiguidade, o que é? Uma casa é um ambiente com muitos quartos, então é uma espécie de convento, é uma espécie de mosteiro, quer dizer, você tem muitos dormitórios, porque se supõe que há muita gente ali. Ao mesmo tempo, nós temos a, o desenvolvimento da palavra oikia.
Oikia significa construir uma casa, fazer uma casa, né? É a palavra casa transformada em grego. Mas construir uma casa não é simplesmente fazer, digamos assim, uma série de quartos, né? Fazer uma casa com muitos quartos. Construir uma casa significa ir a um determinado lugar para colonizá-lo. Então, você, portanto, querer construir de fato uma sociedade, uma pequena sociedade a partir de um lar. Quer dizer, uma pessoa antigamente ela não se casava por razões de apaixonamento, né? Não que não houvesse o apaixonamento, havia, mas o casamento era visto como um empreendimento muito sério e um empreendimento civilizacional, ou seja, você se casa para se juntar com alguém com quem você vai construir uma pequena civilização. Você vai numa região desabitada e vocês vão povoar aquele lugar. E vão fazer com que aquele lugar seja um lugar forte, intenso. Então, quando a gente lê, eu traduzi um opúsculo de Aristóteles chamado A Economia Doméstica. O título eu copiei do espanhol porque ele é uma redundância. Oikos, em grego, significa casa, e domos, em latim, significa casa. Portanto, oikonomia, oikonomos, nomos, em grego, significa lei. Então, oikonomia é a lei da casa, ou seja, a ética do lar, a ética da família. Oikonomia, portanto, doméstica, é uma redundância greco-latina. O problema é que a palavra economia ela passou a significar a ciência que cuida das finanças, do dinheiro. Então, quando a gente fala de economia, ninguém remete à família. Então, para deixar o título de Aristóteles, economia, e ao mesmo tempo fazer-se entender um pouco melhor, os espanhóis colocaram economia doméstica. E eu preferi manter assim. Mas ali Aristóteles explica, eu não explico o que eu estou explicando aqui. Isso para ele era evidente, que uma família era uma unidade muito forte de pessoas que tinham uma existência comum, uma existência muito, muito entrelaçada, um projeto comum a ser resolvido, um empreendimento comum. Isso para Aristóteles era claro. Então ele dizia: o homem governa a casa por fora, a mulher governa a casa por dentro. Por isso os dois precisam estar de pleno acordo. Não podem brigar, não podem discutir. Precisam enxergar os seus defeitos como fraquezas da natureza humana. O marido jamais deve trair a mulher, porque isso é uma infâmia. Em que sentido é uma infâmia? No sentido de que a sorte daquele empreendimento está comprometida por uma traição, pela ruptura de um pacto, de um acordo, de um compromisso estabelecido que funda aquele lar. Aristóteles diz coisas maravilhosas nesse tratado, mas todas elas partem dessa ideia de que a família é uma estrutura forte, é uma estrutura realmente vital do ponto de vista de possuir, inclusive, os meios de produção. Então, o que era uma família na antiguidade? Você imagina assim, você chegar num lugar que tem pouquíssimas pessoas e você estabelecer uma casa com 200 pessoas,
uma família imensa, gigantesca, em que todo mundo trabalha junto. Uns trabalham na lavoura, outros trabalham nos serviços domésticos, outros cuidam dos animais, outros cuidam da segurança do empreendimento, outros comerciam, outros cuidam do, do, dos serviços educacionais para os pequenos. E assim, aquela casa ela vai se fortalecendo, a tal ponto que ela predomina naquela ambiência em que ela está. Então essa família, ela não é um agrupamento nuclear de pessoas desprotegido diante da totalidade. Pelo contrário, não é possível que um tirano chegue num lugar e domine as coisas. Ele vai precisar conversar com aquelas famílias que estão ali, porque elas são muito fortes. Ninguém contraria o que elas fazem. Elas decidem o que acontece. Elas E são quando que donas isso do seu começou a mudar? destino. Isso começa a mudar quando, no século XVIII, mas só antes de dizer isso, Sim, então, isso significa, é isto que significa família célula-madre da sociedade. Quer dizer, família célula-madre da sociedade não é apenas, na concepção antiga, o fato de que a família produz o cidadão. Ou seja, que a família é um ambiente de procriação. Não é só isso. Dizer que família é a célula da sociedade significa dizer que as famílias são tão fortes que o destino da sociedade efetivamente passa por elas. Elas dominam o lugar. E elas é que determinam os rumos daquelas sociedades em que elas se encontram. Se você pensar, todas as civilizações antigas são dominadas por famílias dinásticas. Por famílias, e que muitas delas estão até hoje no poder, e que se propagam, mantendo, conservando, digamos assim, o seu núcleo. É interessantíssimo que, mesmo hoje, as grandes fundações internacionais, elas são propriedades de famílias. Então, a Fundação Rockefeller é uma propriedade da família Rockefeller. A Rothschild, dos Rothschild, os Gates, os Soros, são as mesmas famílias que dominam tudo, e são famílias dinásticas, patriarcais, profundamente alicerçadas sobre valores comuns, em que não existem desordens. Ali não tem nada de errado. Você não vai ver nessas famílias das elites globalistas nenhum tipo de cena como aquela que você viu no Lollapalooza, de uma cantora urinando na cara do fã. Isso não existe nesses ambientes. Desordens sexuais, etc. Nessas famílias altamente patriarcais, que são as que dominam as políticas internacionais, o que existe é uma estrutura familiar muitíssimo forte. Já nos tempos antigos, eles tinham entendido que ter família era um privilégio. Então, os escravos, eles não podiam ter família. Então, em alguns dias do ano, os pagãos juntavam os escravos e as escravas nus em templos de orgias sexuais, e ali eles faziam rituais orgiásticos em que todos copulavam entre si, e, portanto, as mulheres ficavam grávidas, mas não tinham condições de saber quem tinha sido o pai dos seus filhos. Porque os cidadãos romanos compreendiam que ter família é uma prerrogativa do homem livre, porque a família é a base para a ação histórica. Sim. Isso significa que a nossa vida ela tem um limite muito curto. Como é que nós conseguimos, digamos assim,
agir historicamente, já que a nossa vida tem um limite tão curto. E eu diria, a nossa vida tem um limite curto, inclusive porque a maior parte dela nós não conseguimos agir do ponto de vista histórico. Nós estamos, por exemplo, do 0 até os 20, 30 anos, nos formando, e depois disso nós temos uma vida ativa de mais uns 20, 30 anos, e depois nós já nos recolhemos na idade senil. Então, é muito pouco o tempo de uma biografia humana. Ora, a base da ação histórica, justamente, é a família, porque os filhos continuam a ação dos pais. E nesse elo entre pais e filhos, quando é um elo forte e politicamente consistente, ou seja, quando a família se compreende como uma unidade de ação, uma unidade política de ação, então aí você consegue produzir um sulco. Basta olhar, por exemplo, para as cidades do interior, que são governadas pelas mesmas famílias há séculos. Por que isso acontece assim? Porque a família justamente é a base da ação histórica. Então, guarda esse dado porque ele é importante. Agora eu entro na resposta à sua segunda pergunta. Quando é que isso começa a mudar? Isso começa a mudar quando acontece a chamada Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Então, a Revolução Industrial é produzida por uma elite bancária. Essa elite bancária remonta aos mesmos grupos desde o século XIV. A elite bancária, primeiro, ela consegue se estabelecer da Holanda, domina a política da Inglaterra, inclusive durante um tempo causa um golpe de Estado na Inglaterra, que depois é revertido. E aí, da Inglaterra, domina a economia do país e começa a impulsionar um desenvolvimento tecnológico. Ora, o que acontece aí na Revolução Industrial? O sistema bancário começa a dar dinheiro para que alguns inventores possam, digamos assim, empreender um negócio na cidade. Então, eles criam fábricas, criam... a data de 1750, inclusive, que é a data em que se localiza a chamada Revolução Industrial, a qual começou antes, décadas antes, e se prolongou décadas depois, é por causa da invenção da máquina a vapor. Sim. Unicamente por isso. Então, o que acontece é que, pela distribuição de capital, as pessoas se vão deslocando dos interiores para as cidades, em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, em busca de uma promessa de desenvolvimento nas cidades. O que acontece? Essas pessoas, quando se desarraigam das suas localidades originárias, sem se darem conta disso, elas se enquadram num novo tipo de sociedade. Em primeiro lugar, elas perdem as raízes geográficas. Sim. E também históricas. Né? Diria, as raízes espaço-temporais. O que significa isso? Aquela mesma família estava há séculos no mesmo lugar e, portanto, ela tinha uma identidade histórico-geográfica. Estava ao lado das mesmas pessoas, conhecia os mesmos lugares e eram realmente famílias muito fortes. Quando as pessoas se mudam para as cidades, primeiro, elas se desenraizam. Então ali elas não criam mais raízes
espaços temporais. O mundo chamado cidade é um mundo totalmente fechado e um mundo artificial. Inclusive, as pessoas perdem o contato com o cosmos, com a estrutura da natureza, e se seccionam dentro daquela realidade muito limitada, que é a realidade da cidade. Sim. Ali, elas não podem constituir famílias fortes, porque elas precisam se mudar o tempo todo, alugam uma casa aqui, outra casa lá, não tem emprego para todo mundo. Um trabalha numa coisa, outro trabalha em outra coisa. E perde o vínculo com a família de Depois, origem, já é um núcleo independente. não só isso, mas perdem um vínculo entre si, porque Sim. cada um trabalha num emprego e a casa é reduzida apenas a um dormitório. Eles se encontram de noite e nos fins de semana, no mais passam o tempo todo nas instituições de trabalho. Ou seja, na Revolução Industrial, a sociedade começa a ser montada sobre uma nova estrutura. A estrutura já não é mais aquela estrutura primária da família, em que os membros possuem um vínculo de identidade, ou seja, o pai, a mãe e os filhos são seres insubstituíveis uns para os outros. São únicos e valem pelo que são. E isso é trocado pelas empresas. As empresas passam a ser a nova base da sociedade. A referência muda completamente. Ou seja, a sociedade ela deixa de estar construída sobre as estruturas primárias e passa a estar construída sobre as estruturas secundárias. Então a família se torna, por assim dizer, ela se fragiliza, ela é propositalmente fragilizada, inclusive começam a aparecer todas as patologias próprias da família moderna, divórcio, incesto, violência doméstica, etc. Tudo isso começa a aparecer com força e as empresas passam a ser o novo núcleo em que se monta, ou sobre o qual se monta, a sociedade moderna. Ora, consequentemente, essa sociedade ela produz exploração. Porque o sistema bancário força o empresário a tirar o couro do operário. Então, aparece o movimento marxista, o qual causa uma confusão filosófica gigantesca. Pelo simples motivo de que o marxismo percebe a estrutura da desigualdade, mas atribui essa desigualdade à natureza da história, ao invés de perceber que ela foi criada pela elite bancária. Entendi. Ela não pertence à natureza mesma da história. Ora, então o marxismo fica procurando quem é o opressor e como subverter a ordem, fazendo com que os oprimidos, digamos assim, tomem os meios de produção na mão e assumam o controle da sociedade. Nesse contexto, eles chegam à ideia de que a razão de toda desordem na sociedade e a razão mesmo de toda exploração é a família. Sim. Marx chega à ideia de que a ideia de exploração é gestada no interior da família e, portanto, a família seria culpada pela exploração da sociedade, o que é uma loucura. Não tem nada a ver com a família. A família é vítima disso, a família desaparece, por assim dizer, na sociedade capitalista. A família é a principal vítima da sociedade capitalista. A razão dessa exploração está na mentalidade mercadológica criada pela elite financeira, a qual o Marx não ataca. Ele ataca apenas a classe, digamos assim, burguesa. Ele não enxerga
a estrutura superior à classe burguesa, que é o que produz a burguesia. Esse defeito, até hoje, os melhores marxistas ainda têm. Eles não conseguem perceber. Estão impregnados de uma metodologia que invisibiliza digamos assim, a elite bancária. O que acontece, portanto, é que com o marxismo, e depois o marxismo é subvencionado por essas famílias que são donas das grandes corporações internacionais, a destruição da família, que era um efeito colateral da sociedade de mercado, torna-se uma bandeira ideológica pela qual eles militam. Então eles dizem que para chegar à liberdade é preciso eliminar a família, a fim de que cada pessoa realmente possa ser, digamos assim, verdadeiramente livre. Sim. Então nós chegamos à inversão completa da realidade. Porque Sim. Os antigos tinham entendido que a família é a razão pela qual alguém pode ser livre na sociedade. Só que quando ele tem uma família forte, ele pode agir historicamente. E que, portanto, quem é escravo não pode ter família. Com Sim. esse caminho que passa da Revolução Industrial até as ideologias de esquerda, nós chegamos à inversão disso. Ou seja, eles entendem que a família é um ambiente de escravidão e que o único jeito de ser livre é eliminando a família. Só que quando você elimina a família, você elimina a única forma de ação social, ação política que a pessoa tem. E, portanto, ela está na mão de quem? Das grandes corporações que pertencem a quem? A algumas famílias dinásticas. Então, esse é o grande desastre de todas as ideologias da esquerda revolucionária até o dia de hoje. Mas, eu já vou chegar na resposta à sua primeira pergunta. É que essas coisas demandam reflexão. A gente não pode dar uma resposta meramente superficial. Deus criou a família para ser forte. Ele não criou a família no contexto de uma sociedade de mercado. Ele criou a família para ser forte. E o que acontece? Quando Nosso Senhor... Bom, primeiro que o Velho Testamento todo está fundado sobre a história de Deus com uma família, que é a família de Abraão. Então, tudo começa com Abraão. Então, quando Deus quer estabelecer uma aliança com alguém, o que ele faz? Ele vai buscar o fulano que vai começar a fazer com uma família. Ele vai estabelecer uma família. Isso já desde o começo, porque quando Deus cria o homem e a mulher, eles têm filhos. Caim mata Abel. A descendência de Caim é uma descendência pervertida. A descendência de Sete é uma descendência virtuosa, é uma descendência santa. Mas quando chega o capítulo 6 do Gênesis, as duas descendências começam a se misturar. Então Deus diz, agora chega. Ele manda o dilúvio. Para quê? Para que uma família, que é a família de Noé, possa servi-lo. Só que Cam, que é um dos três filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, Cam trai Noé. Ele prevarica contra a santidade do seu pai. Então Cam produz uma descendência pervertida. Sem e Jafé, não. Da descendência de Sem surge Abraão, num período em que todo mundo tinha se corrompido na idolatria e apenas Abraão cria efetivamente em Deus. Ora, Deus resolve fundar uma família com Abraão, uma família de maneira milagrosa. Inclusive, eles tentam ajudar Deus fazendo um filho com a escrava de Sara,
Agar, mas Deus despreza Ismael, ele vai embora da casa, e quando Deus pede o sacrifício de Isaac, ele diz: toma o teu filho, o teu único filho. Por quê? Porque é em Isaac que Deus firma uma aliança com Abraão e com a sua descendência. Isso fica muito claro pelo rito da circuncisão, que é feito no órgão reprodutor masculino, o qual, na noite de núpcias, quando é introduzido na mulher pela ruptura do ímen, faz com que as mulheres também sejam incorporadas nessa mesma aliança que Deus estabelece com Abraão e Sara. Ora, o Velho Testamento todo é a história de Deus com famílias. Quando a gente abre o Novo Testamento, Mateus capítulo 1, já a partir do versículo 1, ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele recupera a história de todas aquelas famílias desde Abraão, passando por Davi, que está na descendência de Judá, de tal modo que Cristo pertence exatamente a essa mesma linhagem. Ora, com Jesus, a aliança já não se dá mais através do órgão reprodutor ferido pela circuncisão. Ele diz a Nicodemos: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então ele estabelece com os seus discípulos no Novo Testamento uma aliança espiritual, mas que realiza todas as promessas que Deus havia estabelecido nas alianças anteriores com os nossos pais. E exatamente aí, Jesus funda a igreja sobre a fé, mas ele cria 2 sacramentos que são como que a base sociológica sobre a qual ele constrói a igreja. Primeiro, ele cria o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é como ele se destina a propagar os filhos de Deus pela palavra da fé. Ele é todo selado pelo celibato. Então, aqueles que são chamados a serem consagrados por Deus com o sacerdócio pertencem a Deus inteiramente. E pelo ensino da palavra, eles vão produzir filhos para Deus até o fim dos tempos pela palavra da fé. Agora, Deus estabelece o sacramento do matrimônio. Cristo institui o sacramento do matrimônio. E ele institui o sacramento do matrimônio justamente quando ele institui. Os catecismos antigos diziam que ele instituiu o sacramento do matrimônio nas bodas em Caná. Ou seja, logo após o batismo no Jordão, que foi no qual ele instituiu o sacramento do batismo. Portanto, o sacramento do batismo está diretamente relacionado com o sacramento do matrimônio. Jesus criou isso. De que jeito? Como? Como assim? O que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando nós somos batizados, nós somos elevados à condição de filhos de Deus. Isso é uma coisa grandiosa. Eu costumo dizer assim: se você e eu fôssemos feitos herdeiros diretos, filhos adotivos da rainha da Inglaterra, e chegasse um documento e dissesse assim: olha, o André foi adotado pela rainha da Inglaterra e ele é herdeiro do trono da Inglaterra. Isso seria um negócio fora do comum, inacreditável. Pelo batismo,
nós nos tornamos filhos de Deus. E isso, de São João, nós nos tornamos de fato. Ele salienta isso. O que significa que a nossa condição é um negócio grandioso. Nós somos chamados à comunhão com Deus Pai, através de Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Essa é a finalidade da nossa vida. Ou seja, aquilo que os místicos chamam de contemplação. Nós chegarmos efetivamente à união com Deus em Jesus Cristo. O batismo é para isso. O batismo causa isso em nós. Agora, escuta, como é que nós vamos chegar à união com Deus? Através do casamento. Se o casamento é uma coisa muito complicada, porque você está se unindo com uma pessoa muito cheia de defeitos. E você também tem defeitos. E tem que fazer um monte de coisas. Tem que fazer compras, tem que cuidar de filho doente, tem a sogra, tem um monte de coisa. E é tudo muito difícil. Então, veja, justamente para que nós pudéssemos chegar à contemplação do batismo, pelo sacramento do batismo, Cristo elevou o matrimônio natural à dignidade de sacramento. O que significa isso? Significa muitas coisas, mas basicamente significa o seguinte: que quando dois cristãos estão unidos pelo sacramento do matrimônio, não é apenas a união entre um homem e uma mulher. É uma união real, sacramental, com Jesus Cristo. Portanto, quando você se casa na igreja, aquela pessoa se torna para você um sacramento de Cristo. E você se torna sacramento de Cristo para aquela pessoa. É algo muito sério. Significa que você está levando um sacramento com você para onde você for. Aquela pessoa é um sacramento vivo para você. E você para ela, até que a morte o separe. Bom, se a família é aquela instituição forte que eu tinha falado antes, uma instituição que determina o futuro, o rumo de uma sociedade, se ela digamos assim, no desígnio natural, é uma instituição que decide os rumos de uma sociedade, porque ela é forte, ela é intensa. E quando duas pessoas se casam, elas se casam para fazerem uma civilização, a partir dos seus filhos, etc. O sacramento do matrimônio faz com que, deveria fazer, com que cada lar fosse um grande mosteiro, fosse uma espécie de diocese, fosse um lugar santo, em que aquele homem e aquela mulher, eles se unem, mas não só entre si, eles se unem em Cristo, para construírem uma civilização cristã. Então, aqui, eles têm que educar aqueles filhos para serem santos. Eles precisam fazer com que aquela casa seja uma igreja, mas não uma igreja em sentido fraco, é uma igreja em sentido forte mesmo. É como se fosse um mosteiro, como se fosse uma paróquia, como se fosse um lugar que tem Deus por centro. E aquele lugar não é apenas um lugar de trabalho. Todo mundo tem que estar ali buscando a contemplação de modo verdadeiro, intenso e vivo, buscando servir a Deus e buscando a união com Deus em tudo. Plantando, cuidando dos animais. Assim como um monge tem horta, um mosteiro tem horta, tem a vivenda dos bichos, tem um oratório onde os monges rezam, tem o claustro, tem... Então, uma casa católica deveria ser isso na antiguidade. Aqueles cristãos, eles deviam ser verdadeiros polos de irradiação da mensagem do Evangelho. Quer dizer, as pessoas, quando chegassem naquela cidade, deviam pensar assim: nossa, aqui tem uma família
uma família realmente cristã, porque você veja, aqui tudo fala de Jesus Cristo. Tem uma praça que tem Jesus Cristo, tem a cruz, tem essa ponte que tem um oratório ali, tem uma imagem acolá, tem uma escola que só fala de Deus o dia inteiro, que todo mundo está aprendendo só a palavra, as coisas santas. E aqui, olha que ambiente. Por que esse ambiente é assim? Ah, porque aqui tem aquela família lá. É a família tal, que é a família de um homem e de uma mulher que se casaram para incidir nessa sociedade concreta com a força do evangelho, a força da fé. É isso aí que é o desígnio de Deus para a família. Não é outra Uma família coisa. que marca a sociedade, marca o seu meio, vai moldar o seu meio, e não é como hoje em dia moldada, influenciada, né? Porque hoje a gente está vendo o inverso disso aí, né, Padre Eduardo? Hoje a gente está vendo a família refém na sociedade com a Revolução Industrial, todas essas mudanças que o senhor apontou muito bem. E como, então, olhar para a família de hoje em dia e resgatar? O que a gente pode resgatar disso que se perdeu? E como será assim? Tem um caminho? A primeira coisa é que as pessoas precisam entender o que é uma família, porque não tem como você exigir que as pessoas façam algo que primeiro, que elas não estão vendo, elas não conseguem enxergar, não existe isso. Isso que eu estou falando é um negócio que você não consegue perceber nem nos livros de história. Isso que eu estou falando, porque o que acontece? Nos livros de história, ou mesmo na Sagrada Escritura, essas coisas elas estão pressupostas, elas não estão explicadas. E os autores antigos, eles não precisavam explicar, porque isso era evidente para todos eles. Quando acontece a virada na Revolução Industrial e o desastre acontece, eles só vão perceber. Aliás, ninguém vai perceber exatamente o que aconteceu. Até hoje, quando a gente fala disso, as pessoas não conseguem compreender direito a desgraça que a Revolução causou. Eu preciso explicar isso de uma maneira muito calma, paciente. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender o que é uma família verdadeiramente. Por isso que eu traduzi, inclusive, esse opúsculo do Aristóteles, para tentar trazer um pouco mais de luz sobre a compreensão do que é família. Para nós voltarmos a, pelo menos, falar sobre a importância de que existissem famílias verdadeiramente fortes, que vão montar sociedades fortes em lugares que não estão tão habitados como essas cidades que a gente vive, que é impossível salvar essa desgraça aqui. Porque é um amontoado de gente que está pessoas umas por cima das outras como animais. E elas vão se comportando como animais mesmos. Né? A cena a que eu me referia no Lollapalooza, que a mulher, a cantora, urinou sobre a cabeça do fã, é uma cena animal. É como, por exemplo, uma vaca urinando. Se tiver alguém ali embaixo, ela urina na cabeça dele. Tá? Não muda nada. É uma cena tipicamente animal, em que as pessoas estão se comportando como bichos, porque essas cidades em que nós vivemos, elas são para isso mesmo. Elas são desumanizantes. Ora, então nós precisamos entender o que é a família. E uma vez que nós entendemos o que é a família e a sua função na sociedade, então nós precisamos mostrar para os jovens cristãos o quanto eles precisam empreender famílias. Quer dizer, o que uma pessoa hoje em dia faz? Né? A pessoa, por exemplo, o rapaz gosta da moça, o rapaz gosta da moça e se apaixona por ela se apaixona por ele, então eles querem fazer o quê? Querem ser felizes para sempre. Então vão lá, namoram, não sei o quê, cada um tem o seu emprego, aí depois casam, vão para um apartamento, aí querem curtir um pouco, querem ter pouquinhos filhos, querem não sei o quê. Tá bom, desse jeito não vai dar certo, né? Desse jeito aqui, esse aqui é o caminho do fracasso.
Porque essa família frágil, ela nasceu para desaparecer. Ela tem essa função. Ela apenas produz mão de obra para o mercado de trabalho, e todo o sistema educacional hoje ele está desenhado apenas para produzir mão de obra para o mercado de trabalho, e só isso, mais nada. Inclusive, se puderem produzir gente sem família, vai ser melhor, Sim. porque assim você já secundariza a sociedade inteirinha. E tudo vira empresa, que é o que eles querem fazer. Por isso que inventam coisas como ideologia de gênero, essas coisas todas. Que é para todo mundo virar função apenas. Ninguém tem sequer mais identidade. Você não é mais homem, mulher, filho, pai, mãe. Não é nada disso. Você vira uma espécie de identidade nômade que jamais se estabiliza, mas que produz no mercado e que para produzir deixa de existir enquanto indivíduo que possui uma identidade verdadeira. Então você veja, desse jeito não tem como. Então os cristãos têm que entender o seguinte, que casar é uma coisa muito séria. Não é um romance entre um homem e uma mulher. Não é só isso. Casar é um empreendimento que tem que ser muito forte. Tem que fazer família que sejam realmente fortes e tem que romper com esse mundo podre. Tem que romper. Tem que haver uma ruptura, que não é uma ruptura simbólica apenas, né? É uma ruptura radical. Nós estamos aqui para exercer uma missão contra-revolucionária, no sentido de que nós temos que nos opor a esse movimento destrutivo que visa corroer a civilização ocidental. Então, nós temos que fazer famílias que sejam realmente fortes, do ponto de vista evangélico, ou seja, imbuídas da graça do poder de Deus, que se comportam de modo verdadeiramente empoderado, né? Quer dizer, consciente de que nós temos, enquanto família, que incidir sobre essa sociedade na qual nós estamos. Que seja um pouco daquela família do passado, que marcava a sociedade, que dava o norte para a sociedade. Não era uma mão de obra, não era um inútil, quer dizer, um útil, né? Mas útil no sentido de comércio, de produção, de indústria, né? Mas falar isso para as gerações novas, orientar, o senhor bem colocava aí, é um desafio enorme. Né? Mostrar este cenário para as pessoas é um desafio, porque as pessoas já não sabem nem sequer o que é o verbo amar. Né? O verbo amar foi romantizado, o verbo amar virou sugar, aproveitar, deleitar, já não é um verbo, não é o amar do doação. Né? A gente fala com os noivos até que no juramento do casamento, no consentimento, você promete amar e respeitar. Tá aí o óbvio que o amar não é amor, porque ninguém promete sentimento. Ninguém pode prometer sentimento, a gente promete algo concreto. Mas as pessoas não estão percebendo isso aí. E, assim, resgatar essa família, trazer essa família para nortear a sociedade, para fazer ser determinante na sociedade. Alguém perguntava agora há pouco aqui, mas será isso uma utopia? Será que isso não tem jeito então, padre? Está tudo perdido? Não, o que eu estou dizendo, tem jeito. O jeito é esse. Agora você tem que fazer a coisa certa. Né? Se você quiser ficar aprisionado a esses modelos fracassados, que só produziram destruição e o arrefecimento da fé, então aí sim não vai ter jeito. Só que tem uma coisa, não basta ter famílias. Nós precisamos ter sacerdotes. Então, mas não qualquer tipo de sacerdote. Sacerdote, você veja, qual que é a diferença entre um padre e um homem casado? Há muitas diferenças e há muitas semelhanças também. Mas a principal diferença é que o homem casado, ele exerce
uma espécie de ofício monástico. Por quê? Porque você não pode sair muito daquele lugar. Você tem que cuidar dos filhos, você tem uma esposa. A sua base de ação, ela está circunscrita àquela família que você constituiu. E se aquela família der certo, ela pode ser a base pela qual você vai agir na sociedade. Mas a sua base direta de ação é a sua família. Ela te amarra, é mais ou menos como um mosteiro para um monge. Agora, um sacerdote, ele pode ser um apóstolo. Porque cada padre deveria ser uma espécie de herói. Quer dizer, alguém que ele é livre, ele não está amarrado a ninguém, e que exatamente por isso ele pode, como um apóstolo de Jesus Cristo, atuar sobre a sociedade e incidir sobre a história em primeira pessoa, como líder, como um verdadeiro apóstolo do Cordeiro. Ou seja, um padre não deveria ser alguém que simplesmente cumpre a agenda da paróquia, ele está lá, atende a confissão, atende os doentes, faz a homilia. Isso tudo é muito bonito e ele tem que fazer, a gente faz. Mas a gente deveria olhar para a sociedade como um todo e dizer o seguinte: isso aqui está uma droga. Como é que nós vamos fazer para gerar famílias fortes e para fazer com que essa sociedade comece a se comportar de acordo com as rédeas do Evangelho? Então nós vamos fazer uma agitação aqui. Então, veja, um padre, ele deveria ser alguém que incide sobre a história diretamente. E por isso que nós precisamos de bons sacerdotes, de sacerdotes que tenham essa têmpera, que eles olham para o Brasil e dizem: o que eu posso fazer por essa jossa? Esse negócio está se pervertendo. Então vou fazer alguma coisa que vai retardar esse movimento aqui. Modestamente falando, eu acho que eu tenho feito um pouco isso. E tem a gente tem feito com a ideologia de gênero. Esse dia eu estava pensando, na FEIS 17, vai fazer 5 anos que eu falei lá no STF. Fiz aquele discurso forte no STF. A DPF 442 até agora não voltou à baila. Ou seja, a gente incide sobre a sociedade em primeira pessoa. Cada padre deveria ser isso. De verdade. Se isso acontecesse, a sociedade ia ser cristã. Exatamente. Então, é isso que Nosso Senhor espera para a igreja dos dias de hoje. Não é eventos, não é a gente ficar perdendo tempo fazendo rebolados, coreografias, ou joguetes, ou entretenimentos. Nós precisamos entender que o mundo está indo para o buraco por nossa culpa. Sim. Porque nós temos nos omitido, enquanto sacerdotes de Jesus Cristo e também enquanto famílias. Somos muito superficiais, só pensamos em querer, por exemplo, ter uma vida gostosa, ganhar dinheiro, ter uma mulher bonita, ter um marido bonito, ter um filho saudáveis, e para postar fotos no Instagram. Essa é a ambição. Então, se a gente geral, continuar a fazendo pessoa que assim, aposentar e ter casa própria, acabou. Então se a gente continuar fazendo assim, o que nós vamos fazer é jogar a igreja no buraco, que é o que a gente já tem feito. Já está indo pro buraco. O testemunho familiar, claro, o senhor falou aí, na frente, puxando aí a turma, o sacerdote, puxando o seu povo, né? Mas o testemunho familiar também, né? Se parte de dentro de casa, com os pais comprometidos com uma formação diferenciada para o seu filho, formar filhos fortes, críticos da realidade, firmes com o evangelho, bem formados, já começa a ser um sal e luz. A escuridão está tão feia, se a gente fizer uma faísquinha em casa, já vai iluminar alguma coisa. A gente já consegue dar um norte, né?
Mas a gente não tem feito isso, né? Os pais estão aí, a gente testemunha, nós estamos aqui acompanhando casais há muitos anos, né? A preocupação das pessoas é não quer ter filho porque é caro, né? E quando tem, não tem tempo para ele. Hoje tem aquela historinha bonitinha do tempo de qualidade, né? Que, eu tenho tempo de qualidade. É balela, né? Tem que ter tempo e qualidade, as duas coisas juntas, né? Tem que estar com o filho, tem que orientar. Tudo aquilo que se perdeu, né, nessa era anterior à Revolução Industrial, que a família estava junta, estava convivendo, estava dando norte. Hoje, tudo terceirizado. E o pior, terceirizado com quem? Quem está terceirizando a educação do seu filho? Né? O que eles estão falando? Né? Uma professora que você vai falar na sala de aula que casamento não é indissolúvel, que divórcio não é problema, que você pode ser um pé de couve, pode ser um coelho, pode ser o que você quiser. Né? E a gente vai terceirizando, terceirizando e está aí, nesse beco sem saída. Né? Que conselho o senhor dá para aqueles que procuram formar uma família, para os que estão se preparando para o matrimônio, ou estão também vivendo o matrimônio, para começar a mudar essa realidade? A primeira coisa, eu diria o seguinte: nunca se esqueçam que a igreja ela precisa de sacerdotes santos e que a vocação sacerdotal, quando eu digo sacerdotes santos, não é impecáveis, não. Sacerdotes santos no sentido de homens que estão comprometidos com Deus verdadeiramente e estão buscando a união com Cristo todo dia, apesar dos seus pecados. Então, vocês vejam, a igreja precisa de sacerdotes santos. É importante dizer isso porque o casamento é uma vocação, não uma tentação. Se Deus chama alguém para ser sacerdote ou religioso, vá, porque é uma vocação heróica. O sacerdócio e a vida religiosa te dão asas para voar. Você pode ser uma flecha nas mãos de Deus. E alguns dizem assim, não, mas hoje em dia a igreja está muito ruim. E às vezes se você quiser ser um bom sacerdote, você vai ser perseguido. Não se preocupe com isso, porque toda perseguição e toda dificuldade é uma plataforma. Quando os homens fecham uma porta, Deus abre muitos portais. E a gente chega muito longe, porque verbum Dei non est alligatum. A palavra de Deus não pode ser presa. Ela escapa. Então, o sacerdócio e a vida religiosa continuam sendo para nós como que o horizonte e a liderança da igreja. Isso para nós é importante. Se você tem vocação para o sacerdócio ou a vida religiosa, o casamento para você vai ser uma coisa muito limitante. Então você tem que ter coragem de se entregar a Deus de corpo e alma. Agora, aqueles que têm vocação ao matrimônio, que não assumam essa vocação como se fosse uma questão meramente romântica. Meramente. Assim, tem umas bobagens que a gente escuta. Veja bem, eu não sou contra que as pessoas estejam apaixonadas uma pelas outras, embora isso daí diminui com o tempo. Não é isso que segura casamento, né? Porque isso daí, a vida meio que desmistifica e acaba com essas coisas. Mas sexo, aí tem tanta coisa hoje em dia, gente. Tem casal cristão querendo ensinar uma pessoa a ser bom de cama. Eu não tenho nada contra a pessoa ser feliz sexualmente, mas, gente, pelo amor de Deus, não é tão difícil você aprender essas coisas. O difícil É você instinto, né? aprender, o difícil você aprender a pregar, a ser de Deus verdadeiramente. Então veja, vamos pregar a palavra, né, gente? Vamos pregar a palavra. Então o que eu digo é o seguinte: em primeiro lugar,
Se você quer se casar, se você tem vocação ao matrimônio, abraça essa vocação como uma missão. Uma missão de construir uma paróquia com a máxima quantidade de filhos que você puder, uma família verdadeiramente católica, profundamente religiosa, e, se possível, uma família que trabalha junto, que faz tudo junto, se possível, uma família que vai para um determinado lugar para ser influência naquela localidade, que se não pode ser influência sozinha, se unam com outras famílias para ser influência juntas. Ou seja, nós não podemos nos conformar apenas com ter casa própria, carro e, no futuro, uma aposentadoria. É isso mesmo. É isso que nós temos que falar para os jovens e também para todos que são casados, que mudem a tempo a sua visão do matrimônio, que entendam, né, essa missão, esse serviço, essa questão de entrega mesmo, né, a vocação do casamento, né? É uma vocação, não é uma curtição, né? É uma missão, não é uma curtição. A curtição acaba, logo acaba, e aí hoje a gente está vendo um fenômeno muito curioso, que é a separação de casais de meia idade. Casais de 50 anos de idade, 45, 55, separando isso, os dados estatísticos mostram que isso cresceu muito. E é justamente por isso, eu acho que a idade que acaba a curtição, a pessoa não criou nada além da curtição, vem o quê? Vem a separação, vem o divórcio, vem o desgosto, não sabe o que é casamento. Né? Isso aí tá dando, deu no que deu, tá dando no que dá por aí afora. Né? Padre José Eduardo, a gente já está chegando no nosso horário, né? Normalmente 1 hora de live, também para não cansar muito ao senhor ou quem está participando com a gente. Mas são, assim, são pérolas que nós temos na live de hoje, que as pessoas pegarem depois para rever, né? Quem está na escola do matrimônio vai poder pegar para rever. A gente também faz um PDF, a gente transcreve as partes mais importantes da live, para a pessoa poder estudar e refletir, dar um retiro, né? Para começar a pegar cada coisa, olhar para a sua vida e refletir isso que nós estamos colocando aqui. Queria pedir ao senhor aí para, nas considerações finais, seja conselho, seja recomendação, seja crítica, como que o senhor deseja, né, finalizar este momento de formação? Apenas dizer que o Espírito Santo hoje está procurando homens e mulheres que sejam generosos para cumprir o propósito de Deus na Terra. Há tão poucos que são aqueles que servem a Deus nos dias de hoje. Nós estamos como nos dias do passado, em que Deus olhou para a Terra e encontrou apenas um punhado de homens e de mulheres que entenderam o coração dele. Que nós possamos estar verdadeiramente inclinados para escutar o coração de Deus e nos sintonizarmos com aquilo que ele sonha para a nossa geração. Tão rebelde, tão perdida, tão destruída pelo diabo. Que Deus possa gerar em nós homens e mulheres sensíveis ao seu espírito, que possam captar a sua palavra, entender o seu coração, para assim nós podermos ajudar a igreja a ser aqui e agora um verdadeiro testemunho de nosso Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Padre José Eduardo. Só comentar, pessoas perguntando se vai estar gravado. Essa live fica no meu Instagram por 24 horas, depois é na Escola do Matrimônio que ela fica. A Escola do Matrimônio atualmente está com inscrição fechada, mas a gente imagina que daqui a uns meses possa reabrir. Tem uma turma em curso que está acontecendo, vai acompanhando aí com a gente. Padre José Eduardo, você pode dar a bênção para a gente? Posso. Pela intercessão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Padre Eduardo. Deus te pague. Amém. Deus abençoe. Amém.